Boa tarde. Boa tarde. Na terça-feira, o professor Mauri fez uma palestra para nós aqui, para o público. E na quinta-feira fez uma reunião com um grupo de estudiosos e de trabalhadores da casa, onde ele trabalhou acerca do médium espírita e da visão crítica da comunicação mediúnica. Especialmente foi uma palestra que me emocionou muito. Toda a condução da fala dele para conosco, da orientação dele, me deixou profundamente emocionada. E eu vou pedir para ele até permissão para, se os irmãos quiserem, a gente trazer a filmagem e passar num sábado aqui para os irmãos. Uma vez que todos nós somos médiuns, aqueles que vêm à casa espírita, mesmo que sejam católicos ou evangélicos ou budistas, significa que ele também faz uma afinidade com a doutrina dos espíritos e com o movimento espírita e, portanto, vai entender bem e vai se sentir acolhido e vai acolher bem as orientações acerca dessa visão da comunicação mediúnica. Especialmente me emocionou porque ele trabalhou todo o tempo em torno da realidade. E é algo que nós temos dificuldades. Nos atermos à realidade presente naquele instante que estamos vivendo e nos administrar nela como realidade. Às vezes nós queremos nos administrar meio que sonhando, querendo que aquilo fosse diferente, mas aquilo não é diferente do que está sendo. Será? Porque nós sempre estamos querendo que seja diferente para melhor. E se está sendo pensado para ser diferente para melhor, vai ser construída essa melhoria. É uma evolução, ela vai acontecer. Mas naquele instante que estamos vivendo, ela ainda não acontece. E nesse trabalho que ele foi fazendo, sempre retornando ao núcleo que é a realidade, eu gostaria de, antes nós fazermos um pequeno apanhado de como nós temos herdado de culturas anteriores alguns conceitos, algumas políticas, alguma cultura que de certa forma nos influencia na nossa lida no mundo dos fatos. Inclusive, não estamos dizendo que é apenas de humano para humano, né? Quando dizemos dos encontros humanos, é dos encontros humanos com a realidade. A realidade, às vezes, é estar morando numa casa com baratas. E tem pessoas que têm uma dificuldade enorme. Para ela, que deu até uma risada, e quem sabe para mim, aquilo vai ser uma coisa que não vai nos incomodar tanto. A gente vai para uma vassoura, vai empurrar a barata para fora. Se tiver com vontade de matar a barata, vai matar a barata com naturalidade. Mas todos são assim? Alguns entram em pânico. Pânico. Tem uma pessoa na família, entra em pânico. Para quem já superou isso, vai estar ali, achando, mas nossa, por que ela faz esse barulho todo? Por que esse desequilíbrio todo? O porquê nós sabemos que é uma aquisição que ela ainda não fez, de equilíbrio para viver aquela realidade. Uma realidade extremamente da terra mas que acolhe o espírito e que o espírito está fazendo vivência ali, está fazendo vivência ali. Aí nós vamos vendo que realidade, ela não é apenas da terra. Nenhuma realidade. Ela acontece na terra, mas os espíritos que estão vivendo na terra estão ali fazendo aprendizado, se semeando, sendo semeados para fazer alcance, para viver aquilo de forma melhor. Então as realidades não são
ligadas apenas ao campo material. Elas sempre alcançam o espírito. Cristo, em Mateus, tem uma fala muito boa sobre que versa em torno disso. Nós vamos ler, aí como ele faz uma menção a uma cultura que veio anterior, a gente fará um pequeno apanhado e continuaremos trabalhando. Está em Mateus capítulo 5 e vai do versículo 38 a 48. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais, não confrontais o mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-lhe a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo, e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aqueles que vós dizeis ser seus inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam. E orai pelos que vos perseguem. Deste modo, sereis fiéis seguidores de vosso Pai, pois Ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons. Faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amasseis somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, e se vos mantendes em equilíbrio junto a eles e não junto aos outros, que fazeis de extraordinário nisto? Não fazeis também assim os pagãos? Portanto, buscai ser perfeitos, assim como vosso Pai Celestial o é. Então, quando ele menciona aqui, tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente, nós sempre, quando não estudamos o Código de Hammurabi, ou mesmo um pouco da história de Hammurabi, que é quem faz quem determina, quem escreve, é quem torna racional a lei de Talião, que é da retaliação. Nós que estamos aqui na contemporaneidade do século XXI, nós imaginamos que olho por olho, dente por dente, nossa, que coisa horrível que foi estabelecer isso. Mas será que quando ela foi estabelecida, quando ela foi a realidade plausível na época, ela era horrível? Naquele momento precisava disso, né? Não, naquele momento não só precisava, como ela era a evolução. A evolução. Até então, se alguém me tirasse um pombo no meu quintal, não vamos nem pensar numa galinha que tem mais valor, me tirasse um pombo no meu quintal, seria capaz de ir lá e liquidar com um da família, com um ser humano. Se alguém me levasse uma peça de maior estimação, quem sabe iria a família inteira. Hammurabi regulamenta que as penas não poderiam ser assim, que era injusto. Era injusto que alguém perdesse um ente querido da família porque alguém tirou um pombo do quintal dele. Que já que tirou um pombo, vá lá e tire outro pombo. Não mais que isso, que aí já seria injusto.
E aí nasce olho por olho a lei de Talião, que é da retaliação, olho por olho, dente por dente. Era o possível da época. Isso é mais ou menos 1800 anos antes de Cristo. Aí caminha-se sob a égide dessa lei, a humanidade vai fazendo seu alcance, reencarna Moisés, 250 anos depois. Moisés é mais ou menos 1550, tem livro que fala 1450, tem livro que fala 1550 anos antes de Cristo. Com um padrão mediúnico assemelhado ao de Hammurabi. Hammurabi tinha uma comunicação mediúnica muito boa. Quem puder, leia sobre ele. Vai ver como ele fez coisas. Unificou reino, uniu povos, determinou que as pessoas tinham que receber pelo que trabalhavam, que tinha que ter um pouco, o possível na época, de justiça social, que as pessoas não podiam viver tão precariamente, e etc, etc. E implementa a agricultura, e incentiva as pessoas que criam, inclusive oferecendo recompensa pela criação de recursos que ajudassem as comunidades e etc. Ele é um homem inteligente, com uma comunicação mediúnica boa. Ele relatava que ouvia vozes orientando para fazer as coisas e tal. Daí vem Moisés com também um padrão mediúnico ótimo, filho de israelitas escravizados pelo Egito, acolhido por uma família, a família de um faraó, criado por eles como filho adotivo. Ele traz o sangue israelita e a formação no sentido de administração e de culto religioso dos egípcios. Só que aí a história é longa e até cheia de percalços. Nessa história aí, há um momento que é determinante, que é quando ele vê o que é sangue. Ele é sangue israelita, é criado com os egípcios, ele faz toda a formação como se fosse um egípcio, mas quando ele vê um servidor israelita, um escravo israelita, ser perseguido e morto, ele assassina o capataz egípcio, e daí ele tem que fugir. E nessa fuga que ele faz e vai para um exílio, ele começa ali a processar toda a questão cultural de levar os israelitas à libertação do jugo egípcio. E ele começa a trabalhar pela estruturação do trabalho que ele viria a fazer. Nesse momento, a humanidade já permite que Moisés receba comunicação mediúnica no sentido do que é tido como os 10 mandamentos, outras comunicações que vão orientando a ele a condução do povo. Ele recebia orientações e com a sua capacidade de comunicar com os espíritos encarnados e com os encarnados, ele vai fazendo o trabalho dele. Vive 120 anos, pelo que a história conta, e deixa um legado. Mas sempre ainda bastante aquém acerca do amor, da união, do exercício da caridade. Caminhando à luz dessa justiça possível de Hammurabi e de toda uma composição social que Moisés implementa, a humanidade alcança condições de reencarnar Cristo. Olha quanto tempo a gente leva para permitir que padrões melhores cheguem à Terra. E pelo menos façam parte do que gostariam de fazer. Com certeza todos são espíritos que vêm com projetos muito maiores. E sobretudo nosso momento hoje é nesse sentido, diante das realidades que vamos tendo que administrar, quais são os recursos que nós temos
que alcançar dentro de nós, que nos implemente força, coragem, fé, convicção para fazer o que cada espírito já é capaz de fazer. Porque o que somos capazes, que nos fazer o que somos capazes, é o necessário para marcarmos da melhor maneira possível o nosso passo evolutivo. Nós não temos dúvida com relação aos orientadores espirituais para isso. Os orientadores estarão sempre conosco, encarnados e desencarnados. Hoje, então, numa sociedade terráquea de 10 bilhões de habitantes, sempre há um encarnado ao nosso lado que nos oriente. Segundo os espíritos orientadores, no mínimo que nós teremos conosco, nos orientando, desencarnados, o mínimo 2. Mas é uma rede infindável, nós estamos falando de orientação específica e direta. Mas vivemos em rede, vivemos interconectados. Nosso grande trunfo hoje é perceber que todas as orientações que nos chegam são positivas. Nós temos é que utilizar a tal da visão crítica que o professor Mauri foi trabalhando para saber enxergar a realidade daquela orientação. Ou melhor, enxergar a orientação naquela realidade que estamos vivendo. Porque como somos herdeiros da lei de Talião, e não tendo lidado bem com o estudo, com a prática da meditação e da reflexão, para refletir sobre essa lei, sobre essa cultura que veio vindo, nós espíritas corremos o risco de perdermos um percentual enorme das oportunidades de crescimento e de evolução, porque quando fazemos o encontro, nós olhamos para ele com um olhar em viés. Na lei do olho por olho, dente por dente, os espíritas aprenderam, nós estamos falando de uma problemática nossa, dos nossos religiosos, não é da religião. Uma coisa é a doutrina, outra coisa é os espíritas. Nós espíritas, nós religiosos do espiritismo, corremos o risco de, à luz da miscelânea que foi se produzindo ao longo desses quase 3 mil anos, 1700 e 1800, que Hammurabi reencarnou, mais 2018 de Cristo, né? Em 2018 anos que Cristo reencarnou. Hammurabi é mais ou menos 1800, alguns livros falam em 1810, outros falam em 1790 antes de Cristo. Então nós temos 3.818, mas vamos dizer que Hammurabi, quando formatou essa lei, estava, suponhamos, com 40 anos. Vamos diminuir 40 aqui. $3.740 anos. Vamos pôr 3.700 anos. 3.700 anos que a gente vai caminhando com essa informação, e ao longo disso eu fiz um pensamento como líder espírita, Rosana fez outra, Aninha fez outra, fez outra, todo mundo vai colocando e vai criando uma colcha de retalhos que nos levou a não só conceber, como passar a dizer
que aquelas pessoas que vierem ao nosso encontro e nós ao encontro delas para nos chacoalhar para um crescimento maior, nós passamos a admitir que elas são indesejáveis e que são por dívidas passadas. Nessa conceituação de dívida, nós nos esquecemos de fazer o olhar para a dívida como sendo aquilo que eu devo a mim. Eu devo a minha evolução. Devo a mim muitas transcendências. E vou reencarnar, e não só reencarnar. Reencarnado aqui, eu vou me encaminhar num processo muito natural de ser para situações e encontros que eu possa ir conseguindo auferir os recursos para liquidar a dívida comigo mesma. Mas a gente achou mais confortável e tem sentado e temos nos assentado em cima do conforto precário de atribuir essa dívida a terceiros. Então, essa moça é minha irmã e é preguiçosa. Certamente que numa vida anterior eu fiz algo, ou ela fez algo, que nós duas agora reencarnamos para quitar uma com a outra. Porque como eu também gostaria de ter do meu lado, era gente trabalhadora, que me pudesse dar conforto, que me pudesse entregar coisa na mão e me dar casa mais arrumada. E ela não sendo trabalhadora, não vai ter nada na mão, não vai ter casa arrumada, não vai ter isso, não vai ter oferta de bem-estar. Vai ter oferta de possibilidade de eu ter que trabalhar, ter que me mexer, ter que orientar, ter que trabalhá-la, ter que trabalhar a mim para conviver bem com ela, ter que trabalhá-la para ver se ela trabalha um pouco mais e eu construo assim, uma maleabilidade melhor para a gente ter uma coisa mais pacífica e amiga. Aí é mais cômodo E no caso de eu afirmar, só um minutinho, eu afirmar que há uma situação de dívida passada. E no caso disso não acontecer, naquela vida das duas pessoas, na outra encarnação, vem de novo para poder ver se melhora? Necessariamente você virá, não é o de novo, porque não há o de novo. Ah, entendi. A vida, na visão espírita de hoje, a vida é um contínuo e você está todos os dias tendo a oportunidade de evolução e todos os demais estão todos os dias tendo a oportunidade de evolução. Aquilo que eu não alcancei ainda, eu terei a oportunidade de alcançar. Uma oportunidade natural, ela é natural. Não é uma oportunidade forçada. Nós não temos visão de Deus, o comandante de um campo de Hitler. Deus para nós não é Hitler. Não há o campo de serviço forçado. Deus cria uma seara onde todos, o cosmos é a grande seara, e todos têm espaço no cosmos e todos têm interações que os permitirão fazer o seu alcance, a sua superação, sua transcendência, seu aprendizado, construção da sabedoria, sua autoiluminação. E estar numa encarnação com alguém, fisicamente, agora vamos pensar fisicamente, o exemplo que eu dei foi o dela. Estamos aqui juntas, dando bem ou não nos dando bem, nossa chance de encontrar para uma outra encarnação juntas, fisicamente, segundo os espíritos orientadores, é muito pequena. Porque fizemos vários apanhados juntas, fizemos várias conquistas juntas, fizemos alcances, ali na troca nós fizemos alguns aprendizados, inclusive não no sentido de igualdade, porque ninguém é igual ao outro para aprender, mas em situações bem comunitárias, onde ao desencarnar
nós duas continuaremos, quem sabe, ligadas uma à outra, pelos laços do afeto, os laços do amor, os laços da solidariedade, da justiça, etc. Mas quem sabe ela vá para o norte do Canadá e eu lá para o sul da Patagônia chilena. Estaremos unidas no sentido de frequências, de vibrações, unidas se nós tivermos padrões assemelhados. Mas que essa coisa de que espírito está sempre uma famíliazinha que está aqui, desencarnou, aí reencarna e vem esse mesmo grupinho, e reencarna de novo, esse mesmo grupinho, desencarna e reencarna o mesmo grupo, segundo os espíritos é que a gente ainda nem consegue pensar em produtividade. E que Deus pensa em produtividade. Porque, só um minutinho, só para você entender melhor. Nós, ao desencarnarmos, que é o outro ponto importantíssimo é esse, ao desencarnarmos, cada um de nós passa pela oportunidade da avaliação. A autoavaliação. Na autoavaliação, todos temos a oportunidade de ver oportunidades que tivemos, o que fizemos com elas, o que não fizemos, por que não fizemos, traçar planejamentos para vir a fazer um melhor aproveitamento dessas oportunidades, olhar para as realidades que nós fomos presenciando e perceber como agimos nelas e enxergar por que agimos daquela maneira e poder planejar como agiremos de agora em diante, já que já fizemos um alcance melhor. E que nesse movimento todo de revisão, de orientação e de reorientação nossa, cada um de nós faz um pequeno salto evolutivo. Então tem uma evolução. E nesse pequeno salto evolutivo, ela desencarnou se rasgando comigo. Na hora que ela faz esse salto, ela diz, mas meu Deus, fiquei me rasgando por isso com a Nájila. Que bobagem. Isso já passou. Na hora que acabou de acontecer lá, passou. Para que eu arrastei isso? O resto da minha encarnação? Na outra encarnação? Não, isso é ali, no desencarne já faz essa revisão. Faz isso? No desencarne. A pessoa já vai... Faz revisão. Faz revisão. Ela faz tudo. a revisão na hora do desencarne. Na hora que desencarna. Ah, tá. E aí depois ela não ela continua, ela vai ser acolhida pelas equipes espirituais que acolhem desencarnados, vai ser orientada, vai fazer parte de equipes de orientadores, ela própria vai compondo uma reorientação de vida, vai ter oportunidade de, sob tutela, vir em momentos como este aqui, por exemplo, e tutelada, não é que ela esteja ainda livre para chegar e atuar e falar e manifestar. Vai ter essas oportunidades todas e em cada oportunidade ela vai estar vendo o encontro, a evolução do ser e a evolução. Ela vai estar sempre trabalhando. Isso depois quando ela desencarna. Aqui também já é. Nós é que temos uma cultura ainda muito materialista. Agora desencarna, tá? Tá. Aí ela no desencarna e você explica que ela, por que eu fiz aquilo? Ela tem oportunidade. São as reflexões. Ela Enquanto ela está própria fazendo uma reestruturação do espiritual, eu penso dessa forma. Aí ela vai ter chance de voltar. Lá ela está fazendo tudo para haver uma evolução espiritual dela. Mas quando ela tem a oportunidade de voltar de novo, ela pode não voltar como sendo parente, amiga, nem nada, mas ela pode cruzar de novo com aquela pessoa no caminho. Pode até cruzar. E aí, nesse cruzamento, há, vamos dizer, alguma coisa que faça com que desate aquela coisa ruim da outra encarnação ou não? A coisa ruim da outra encarnação, ela já esteve desatando o tempo todo, porque ninguém fica parado
no polissistema espiritual. E os reencarnes não acontecem tão rapidamente assim. Segundo os espíritos, o tempo mínimo que alguém leva para reencarnar é o tempo em que todas as pessoas com quem ele conviveu fisicamente aqui com elas já tenham deixado a Terra. Tá. Então hoje que o capital de vida evoluiu bastante, já está na média de 90 anos, nós vamos levar uns 90 a 100 anos no mínimo para reencarnar. Segundo eles, essa coisa de meu neto é a reencarnação do meu pai que morreu há 10 anos atrás, segundo eles é a invenção do homem, e o homem é um ser livre para inventar, para escrever, para dizer que sabe disso e mais aquilo. Mas segundo eles não. Exatamente para não acontecer isso. Vou repetir. Segundo os espíritos, nós nos instabilizaríamos ao encontrar aqui, e vou explicar e você vai dizer se é isso que você queria saber. Nós nos instabilizaríamos se ao estar reencarnados aqui, passássemos aí pela rua ou encontrássemos na festa de aniversário de não sei quem, um espírito com quem estivemos encarnados na reencarnação passada e que nem tivemos um bom relacionamento. E que as encarnações são planejadas, os espíritos fazem projetos reencarnatórios, orientados, assessorados pelos orientadores espirituais, fazem projetos reencarnatórios e estudam as possibilidades, inclusive em termos de fragilidades, para ele já vir orientado para estar forte, estar com coragem, para superar suas dificuldades. Mas que esse caso de espírito estar aqui encarnado, encontrar um com quem ele esteve desencarnado e suscitar memória que possa incomodá-lo, não. Mas nós podemos ter dificuldades com perfis mediúnicos, que são diferentes do nosso. E especialmente hoje, é um dos pontos que queremos chegar, que é, você tem um perfil, ninguém tem, a gente é um perfil mediúnico. Você traz lá, é o seu perfil mediúnico. Estar num relacionamento de empatia com pessoas, esses relacionamentos que nos trazem um bem-estar, uma paz interior, um equilíbrio bom, a gente vive ali momentos maravilhosos o tempo todo com aquela pessoa. Significa uma pessoa com um perfil mediúnico e, portanto, uma força de caráter compatível com o que alcançamos e não só o que alcançamos, o que buscamos. Como aqui nós vivemos uma grande diversidade, nós temos o tempo todo a possibilidade de encontrar os mais variados perfis mediúnicos. E é aí que nós temos que nos administrar no amor, na fé, na esperança, no espírito de justiça com o outro, solidariedade, fraternidade, etc, etc. Porque o outro é diferente de mim, o outro não alcançou o perfil que eu alcancei, e ele é um filho de Deus, ele é meu irmão, e ele só está aqui, porque nós dois fazemos níveis de comunicação mediúnica que nos permitiram nos encontrar. Se não fizéssemos, não nos encontraríamos. E a orientação dos espíritos é que nós temos que nos desatrelar dessa ideia que é prejudicial tanto a nós como aos demais, de que todos aqueles com quem não simpatizamos é vida passada mal resolvida. É isso que eu pensava. Não? Não. Não, isso é a cultura, isso é a colcha de retalhos que foi sendo produzida, quem sabe um pouco ajudada pela lei de Talião mal interpretada, porque se nós
fôssemos pessoas que gostássemos de estudar a história, que gostássemos de ler sobre sociologia, que gostássemos de estudar antropologia, nós veríamos a beleza que é a lei de Talião. Nós veríamos a beleza que é o trabalho de Hammurabi. Mas não, nós fomos sempre pedindo lei de Talião, olho por olho, dente por dente, rasgou sua calça, tire a calça dele e rasgue também. Como se ela fosse horrível. Mas ela era a máxima conquista da época. Era todo o bem possível à época. Hoje é compatível? Não. Nós já estamos há 2000 anos de um grande mestre, que esse grande administrador e filósofo permitiu, com seu código, com todo o trabalho dele, permitiu que a humanidade caminhasse melhor e permitiu o reencarne de Cristo, que já nos trouxe um outro código. Então nós temos o código de Moisés, nós temos primeiro o de Hammurabi. Na verdade, tem milhões de códigos, mas vamos pensar nesses três. Ele tem o código Hammurabi, permitiu a lei de Talião. Tá? Depois vem o código, vamos chamar de código, o código de Moisés, que permitiu o código de Cristo. A caridade, o amor ao próximo. Fazer aqui, ele já luta por monoteísmo, o Hammurabi, que é acreditar num único Deus. 1800 anos antes de Cristo. E aí a gente vai vendo a beleza do trabalho dessas pessoas. Aqui continua o monoteísmo. E vem Cristo asseverando no monoteísmo. Tanto que o tempo todo Cristo nos diz: não pense que vim derrogar nenhuma lei, eu vim fazer cumpri-las. Eu vim melhorá-las. Quando nós vamos fazendo um olhar mais atualizado da caminhada da humanidade, vai nos permitindo alcançar a condição de valorizar os encontros, nos perguntando, diante dessa realidade, o que é de melhor que eu aprendo. Ah, eu estou com essa moça, minha irmã biológica, que é indolente. Com certeza o que vai acontecer é que eu vou trabalhar a mais, então eu vou me espertar. Eu vou acelerar meus neurônios. Vou ser um espírito que pensa mais. Eu vou ser alguém que me vigia mais, porque não quero ser como ela. E se eu folgar os cintos, eu vou me aproximar mais dela. E eu não quero aproximar. Essa característica dela eu já vi que não é boa. A personalidade da pessoa. Da personalidade. Pois é a maneira como esse espírito consegue imprimir no conjunto, e é isso que é a persona, né? Imprimir no conjunto os tons, os ritmos, os movimentos, o querer, o fazer, o administrar, o autocontrolar. Aí eu vou olhando e dizendo, não, eu preciso me controlar, eu preciso me espertar, vou vendo onde estão minhas vagarezas, encontramos as nossas vagarezas, não, deixa eu melhorar nisso. Senão eu vou favorecer, e quem sabe ela veio para eu semeá-la numa ligeireza maior, numa organização maior. Para você ajudar ela a melhorar. Mas sempre fazendo a visão de que nós não ajudamos o outro sem nos ajudar. A diferença do conceito de ajuda espírita, quem sabe a maior dela seja essa. Não há como eu ajudar alguém sem ele me ajudar. E aí depende do nosso olhar. Eu quero ajudar essa menina a fazer um domínio melhor de língua portuguesa. Ela diz que ela tem dificuldade com a língua portuguesa. Literatura, ai que dificuldade. Aí bom,
Meu Deus, mas ela tem tanta dificuldade com a língua portuguesa. Poxa, é nossa língua. Ela precisa para se comunicar com os filhos, com o marido, com o prefeito, com a secretária, com quem varre a rua da porta da casa dela. Ela precisa disso para tudo na vida aqui no Brasil agora. Ela mora num país de língua portuguesa. Com essa dificuldade toda, ela vai ser menos feliz. Aí eu resolvo estudar português com ela. Sábado à noite, 8 da noite, vamos reunir lá em casa. Vamos embora, fazer uns textos, vamos trabalhar juntos, não sei o quê. E tal. Só ela está aprendendo? Não, você também está conseguindo alguma coisa aprendendo com ela. Aprendendo com ela. Uma troca de vontade. E aprendendo a própria língua portuguesa. Cada vez quando nós reunirmos, que eu fechar a porta, que ela for embora e eu trancar a porta, se eu olhar eu vou dizer assim, engraçado, tal coisa que eu estudei com ela, eu nunca tinha pensado. Eu nunca tinha alcançado isso. Me arroguei de estudar com ela sem ter alcançado, e estudando com ela eu alcancei isso. Fora os outros valores, os valores ligados ao amor, à fé, à esperança, à justiça, à caridade e tal, que eu trabalhei nesse movimento com ela. Os encontros, eles sempre nos permitirão a evolução do ser. Se nós tivermos um olhar espiritualizado. Porque no olhar materialista, nós computaremos sem piedade nenhuma prejuízos, mesmo quando não há o prejuízo. Não há, mas a gente enxerga. Porque os sistemas de ideias têm essa capacidade. Os sistemas de ideia têm a capacidade de nos fazer enxergar mesmo o que não há. Porque eles nos permitem criar. Pode pegar qualquer sistema de ideia aí, que cada um trabalha numa área, né? E cada um domina um sistema de ideia. Um sistema de ideia ligado à profissão de cabeleireiro. Permite a ele fazer muitas criações. Um sistema de ideia ligado a fazer a unha das clientes. Sistema de ideia ligado à filosofia. Vamos pensar. Filosofia da prestação de serviço. Você começou a pensar na prestação de serviço. Quer ser um prestador de serviço melhor. A mim, a quem me paga pelo serviço, é a humanidade, que é quem recebe o serviço. E às vezes tem coisas que não existiam ainda materializadas. Tinha a nível de consciência cósmica. Mas aquilo não existia materializado. Mas você começou a pensar. Aí naquilo que você é artesão, que é o serviço que você presta, você começa a recolher do grande banco de dados que é o cosmos, e que aí estão todos os registros de todos os pensamentos que todos produziram, estão aí, esses registros, mas o que está pulsante na mente e nas almas das pessoas, por interação com elas, nós acessamos, e aí os acessos são muitos, fazemos muitos acessos, cria uma densidade, e aí aquilo se torna plausível, conseguimos materializar. Assim trabalham os cientistas, como assim trabalham as mães de família, como assim trabalham as donas de casa. Tanto que cada um faz diferente de todos os outros as coisas. Você pode chegar lá, ela é minha irmã e tal, e você chega e diz assim, ah, eu adoro o arroz da Nájila. Mas agora a Nájila morreu e... Rosana, você morou com ela a vida inteira, fez arroz com ela e não sei o quê, tantas vezes cozinharam juntas domingo aí, vamos fazer um arroz. E daí vocês vão lá e pegam o mesmo arroz que a Nádia comprava e descasca o alho como ela descascava, e soca o alho e não sei o quê, e a mesma marca de sal e de alho, e a panela é a mesma, a água é a mesma, vocês põem a mesma quantidade de arroz para a mesma de água.
Quando o arroz sair, você vai comer e vai dizer assim, eu continuo com saudade do arroz da Nádia. Mas não é. É o Nosso toque. arroz ficou ótimo, toque. mas eu continuo com... Chega a ter alguma coisa do toque especial da pessoa. E o toque especial é exatamente como a pessoa saca do cosmos as informações e compõe seus tons e ritmos para fazer as coisas. E nós haveremos de estar corajosamente unidos em torno de viver as nossas realidades com amor, com dedicação e com muita energia. Energia para dizer sim e energia para com dignidade e decência dizer não. Sem agressão. Não, isso eu não posso fazer com você. Não, isso eu não vou liberar. Não, não posso te emprestar isso. Não, não vou te dar. Não, você precisa trabalhar, filho. Chega um para você, estende o braço. Olha aqui se eu estou com febre. Isso que eu tinha visto você gripadão 2 dias antes. Olha aqui se eu estou com febre. Meu filho, se você estivesse com febre, você chegaria para mim tremendo e dizendo que estava com febre. Com a voz eu já sabia. Você não precisa pôr esse braço de 500 metros. É claro que você não está com febre, mas você me viu fazer o encontro com a gripe e você também fez o encontro com a gripe, mas eu não fiquei falando de febre. Se você ficar falando de febre, você é capaz de fazer uma meningite. Cuidado, porque você sacará no cosmos. Tem vírus possíveis de alojar em meninge, bactérias passíveis de alojar em meninge. Você não pensa que produz meningite é só com a meningocócico, não. Produz com qualquer uma que você carregá-la com informação para viajar no seu sangue, chegar e alojar na sua meninge. Abra seu olho, garoto. Imagina que você estaria sem nenhum. O que você está tomando? Olha, é duro numa hora dessa você tem que tomar essas atitudes, porque parece ser desumano. Mas você também não pode deixar o outro amolecer e o outro se encaminhar para essas maracutaias. Né? Aí você pergunta logo, e o que você está tomando? Nada. Mas você acha que se você estivesse num local desse aqui, com todos os recursos e todos vocês sabem fazer e sabem um ministrar o outro, você estaria sem tomar nada se você não estivesse bem mesmo. Você não está bem mesmo. Aí você chega para o outro, né? Você não está bem mesmo. Descreva seus sintomas para mim. Não, senhora. E nos encontros humanos, se pensamos em evolução, temos que ter coragem para esses momentos. Só não podemos ser agressivos. Nádia, Oi? posso fazer uma perguntinha? Aí você está falando da atração, da materialização através do pensamento, quer dizer, a pessoa atrai aquele vírus ou aquela bactéria. Não, ela nem atrai. Nós vivemos em contato com eles e a maioria deles estão já em nós. Eles estão em nós. Permitimos a entrada deles. Nós permitimos o encaminhamento. Encaminhamento. Através do pensamento. Através do pensamento, e é um pensamento onde você põe o que é mais forte, que é a carga emocional, para fabricar aquilo. Porque o que nos faz fabricar, o que nos faz efetivamente registrar no outro condições especiais para o fazer, o agir, o acontecer, nossas emoções. Então, emocionalmente, você traz, por exemplo, vírus da herpes. Todos trazemos. Não, e bactéria mesmo. Nós somos, graças a Deus, somos um terreno fértil para irmãos nossos evoluírem. Em que níveis eles estão? Estão no nível micro. Assim como, vamos pensar na Terra. A Terra permite que ratos, baratas, minhocas, tatus, jacarés,
humanos evoluam, aí, bom, num rato estão enormes colônias de seres que estão evoluindo, utilizando o universo rato, biológico, emocional, afetivo, social, rato. Agora vamos fazer um pulinho e vamos para o humano. O humano está aqui, um conjunto maravilhoso de condições para irmãos evoluírem. De vírus da herpes, que é um vírus aéreo, tá? E o vírusinho aéreo. Procurando uma condição melhor para ele viver. E vou eu caminhando. Ele está aí. Com o meu nariz aberto, o ouvido aberto. E às vezes até a boca, né? Que a gente vai. Ele entra. Ele está fazendo sua evolução em tempo. Nós todos trazemos um sistema imunológico para colocá-lo sob controle. O sistema faz varredura o tempo todo, varredura, varredura. São células, tanto que o sistema imunológico, todos sabem, né? Não são células fixas, não é? Fígado, está agarrado aqui. Pulmão, está agarrado aqui. Coração, agarrado aqui. Sistema imunológico, não. O sistema é composto por uma fábrica de células que, uma vez fabricadas, são lançadas na corrente sanguínea e elas viajam, fazendo a varredura e o controle. Elas não liquidam, elas não zeram nenhuma forma que necessariamente tem que evoluir através de nós. Mantém sob controle. Aí no que eu falei assim, eu hoje bem que queria ficar em casa. Um atestado médico de uma gripe seria uma coisa boa. Permitir ali que o meu sistema, ele é gerenciado por mim. Eu permiti ali que o meu sistema imunológico trabalhe com menos intensidade, faça uma varredura menos intensa, a carga viral ou bacteriana suba para uma doença se expressar, aquela que eu... E você ficar em casa. E eu ficar em casa. Que é meu projeto, eu quero. E hoje é fácil a gente fazer isso, porque há uma mentalidade de falar coisa ruim. A Rosana trabalha do meu lado, está gripada. E eu vou ficar gripada também. E nós afirmamos. Você está olhando estranho, você pensa que isso não acontece? Nunca ouviu isso? Acontece. Deus te abençoe, que você não ouça. Você só dá um espirro do lado, o outro louco. Como se ele não tivesse defesas. E daí ele desarticula a defesa. E estaremos nós andando, e é sempre nesse movimento. Ele não é uma luta, é só um movimento. Os seres estão aí evoluindo conosco, de humanos até o micro. Temos uma microbiota maravilhosa, graças a Deus. E todos evoluindo, e todos aprendendo a ser, e todos trabalhando conosco, em harmonia conosco. E nós haveremos de estar harmônicos de acordo com nossos ideais máximos, que é o máximo que já alcançamos.